Também quero soltar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né? E os ouvintes que estão ao alcance da nossa voz na noite desse dia. Uma boa noite de saudações. Aleluia. Viemos aqui nessa noite para proclamar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou deixar aqui em Atos 3, versículos 6 e 7. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. E logo os seus pés artelhos se firmaram. Glória a Jesus, né? Aqui fala de Pedro e João, a qual estava indo, aleluia, para o templo, aleluia, para adorar o Senhor. Aleluia. E quando eles chegando naquele templo, eles avistaram um homem, aleluia, que havia, aleluia, na porta daquele templo, aleluia, há muito tempo, aleluia, pedindo esmola. E aquele homem, ele era coxo, aleluia, não andava. Aleluia, eu creio que naquela época, aleluia, não existia NPS, NSS, a qual hoje em dia todos os deficientes físicos especiais têm direito ao salário do governo. E naquela época, que aquele homem, aleluia, né, não tinha, aleluia, nada para o ajudar. E ali ele ficava na porta daquele templo, aleluia, esmolando, aleluia, aqueles que passavam naquele lugar. Glória a Deus. E chegou um certo tempo, aleluia, que ele, aleluia, né, estendeu, aleluia, suas mãos, aleluia, para pedir, aleluia, algo a Pedro e João, aleluia. E Pedro, aleluia, olhando, aleluia, para os olhos dele, olhando para ele, aleluia, disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E logo aquele homem, aleluia, levantou e firmou seus pés, aleluia, e entrou, aleluia, para a porta, para dentro do templo, aleluia, para adorar ao Senhor, juntamente, aleluia, com Pedro e João. E todos que olhavam para aquele homem diziam: mas esse é aquele que vivia na porta esmolando, aquele, aleluia, aleijado, aquele, aleluia, né, que não podia andar, aleluia. E todos admiravam aquele homem e olhavam para aquele homem. E aquele homem, aleluia, né, Pedro, aleluia, né, falou para todos, aleluia, que aquele homem era ele, aleluia, qual vivia, aleluia, na porta do templo. Aleluia, né? É uma breve saudação. Aleluia, glória a Jesus. E hoje, aleluia, me vem à memória, o Senhor me traz, aleluia, a minha memória para o dia de hoje essa palavra. Muitas das vezes você possa estar na porta do templo, aleluia, mendigando, aleluia, uma oração, aleluia, quando os crentes passam, aleluia, você estende as suas mãos e diz: orem por mim, aleluia, não tem força para caminhar, não tem ânimo, aleluia, para buscar, aleluia, né, a vontade do Senhor na sua vida. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, nós não temos ouro, não temos prata, aleluia, mas que nós temos, aleluia, o nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta-te e anda, porque o Senhor quer te anunciar coisas grandes e firmes, aleluia, que você não conhece. Glória a Deus. Muitas das vezes você, aleluia, não tem, aleluia, os pés firmes na casa do Senhor. Você, aleluia, possa até caminhar, mas você ainda não entrou nas portas, aleluia, com o Senhor, aleluia, tem abrido, aleluia, para você entrar, aleluia, a qual, aleluia, é a porta estreita, a porta, aleluia, da libertação, a porta da cura, a porta, aleluia, da transformação de vida, aleluia. Muitas das vezes você possa estar indagando: mas missionária Rosana, eu já estou caminhando, eu estou indo para a igreja, eu já sou uma cristã, mas o Senhor, ela manda falar para você nessa noite: é necessário entrar pela porta estreita, porque, aleluia, quando Nicodemos falou, perguntou ao Senhor: Senhor, o que eu farei, aleluia, para herdar a vida eterna? Aleluia, o Senhor respondeu para ele: é necessário nascer de novo, é necessário nascer novamente. Mas como é que pode eu vou nascer do ventre da minha mãe novamente? Não, é necessário, irmão, nascer da água e do Espírito. É necessário fazer a vontade do Senhor. É necessário você caminhar e deixar o Senhor agir, aleluia, com providência na sua vida. Aleluia, o Senhor quer firmar os seus pés. Assim como ele firmou os pés, aleluia, daquele coxo, aleluia, quando vivia na porta do templo. O Senhor não chamou você como cano, mas ele chamou você como cabeça. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Ele te ordena, aleluia, nessa noite, você sair desse lugar qual você está, aleluia, e levantar, caminhar, buscar o Senhor.
porque coisas grandes Ele tem a fazer na sua vida. Eu era mulher quando eu vivia na porta do templo. Eu ia para a igreja só para visitar. Eu ia para a igreja só para pedir livramento ao Senhor, para me praticar coisas horrendas. A qual eu vivia, aleluia, né? O diabo, João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Satanás me usava na área, aleluia, do roubo. Eu era mulher que eu roubava muito, aleluia, para sustentar, aleluia, meus vícios da vaidade, a qual eu gostava, aleluia, de andar muito bem arrumada, muito bem ajeitada, aleluia, vício, aleluia, das drogas, a qual eu usava muita droga, muita cocaína, e eu não gostava, aleluia, de pedir nada a ninguém, então eu ia, aleluia, para as ruas, para o asfalto, aleluia, para roubar nas lojas, aleluia, mas antes de eu ir, aleluia, eu vivia na porta do templo, conforme a história que eu estou te falando. Eu chegava lá dentro da igreja, eu pedia ao pastor para orar por mim. E o pastor orava para Deus me libertar. E eu não sabia, e o pastor não sabia, aleluia, qual eram as minhas intenções, qual era a minha, aleluia, né? Qual era o meu propósito, pedindo aquela oração a ele. Mas Deus sabia, aleluia, que eu pedia ao pastor para orar por mim. O pastor pensava que era para me ser liberta, mas o meu propósito, aleluia, era para que eu saía para roubar, e o Senhor me livrava. Aleluia, chegou um certo tempo, aleluia, o Senhor usou um vaso para mim e falou para mim, aleluia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. E chegou um certo tempo a qual eu saí para roubar, aleluia, entrando numa loja, aleluia, né? Nós pegamos tudo, botamos dentro da bolsa, que eu estou falando. Para quem não conhece o artigo 155 do Código Penal, hoje, aleluia, eu creio que mudou esse artigo, mas antigamente era o artigo 155 do Código Penal, em 2009. Aleluia. E ali nós botamos tudo para dentro da bolsa, aleluia, dentro das roupas, e saímos de dentro daquela loja. Aí chegamos lá de fora, o segurança falou, olha, vocês perderam, aleluia, hoje vocês vão, né, ir para a delegacia. E nós devolvemos tudo para ele e falamos que nós não ia para a delegacia e saímos naquele lugar de porta fora e fomos embora, pegamos a condução para ir para outra localidade, para ir para outro bairro, porque nós não gostávamos de chegar na comunidade de mão vazia. Aleluia, nós era presa no lugar, se dava tempo, se era horário de dia ainda, nós saíamos ali naquele lugar que nós fomos presas e ia para outro lugar ainda para arrumar um dinheiro, para curtir o baile funk à noite, para se drogar a noite toda. Aleluia. E ali nós saímos para ir para outro lugar, aleluia, para tentar arrumar um dinheiro, tentar arrumar alguma coisa. E chegando, aleluia, em outro bairro, soltou aqueles homens da loja lá de trás, dizendo, aleluia, que queria levar nós para a delegacia. E nós falamos que nós já tínhamos entregado os objetos, mas aqueles homens, aleluia, falou, aleluia, mesmo assim que nós iria levar nós para a delegacia. E ali começou uma discussão, estava eu, mais 3 companheiras, aleluia. E ali começou a discussão, ele deu um soco na boca da minha colega, da minha companheira, né? Companheira assim, parte, um amigo que fala, né? Minha amiga, aleluia. E ali a boca dela começou a sangrar. E nós, a outrora, éramos mulheres valentes, né? Brigonas. Aleluia, os valentes mesmo, né? Que é usado por Satanás, a qual o Senhor está procurando, aleluia, para usar, para ganhar alma para ele. Aleluia. E ali começou aquela discussão, ele deu um soco na boca da minha colega e ali o sangue começou a descer na boca dela. E ela olhou aquilo, ela partiu para cima dele. Quando ela partiu para cima dele, ele puxou uma arma calibre 38, aleluia, deu uma gravata nela, aleluia, e atirou dentro da cabeça, na nuca dela. E ela caiu ali no chão. E ele mirou para a outra correu, aleluia, com uma criança no colo. E ele virou para mim com aquela arma e começou a disparar. E eu virei as costas, aleluia, e comecei a correr. Aleluia, entrei para dentro de uma loja de móveis, aleluia, chegando dentro daquela loja, não tinha saída, aleluia, para me escapar, aleluia, das garras daquele homem, aleluia. E ali eu entrei para dentro do banheiro, e dentro do banheiro aquele homem estourou aquela porta, aleluia, né? E ali me tirou de trás daquele vaso sanitário, a qual eu estava encolhida. A minha vontade era descer abaixo daquele vaso, achar uma saída para me escapar da morte, aleluia. Mas ali o Senhor me mostrou naquela hora, aleluia, que o salário do pecado é a morte, e ali eu estava recebendo meu salário, aleluia. Glória a Jesus, o Senhor está nesse lugar, aleluia. E ali aquele homem disparou aquela arma dentro do meu vidro. Ele disparou aquela arma dentro do meu vidro, aleluia, quando na hora o olho esquerdo, aleluia, caiu para fora, e minha boca, aleluia, ao qual eu tenho dificuldade até mesmo de falar, sequela o dia de hoje, aleluia, deu derrame.
derrame facial, paralisia facial, aleluia, minha face ficou toda deformada, e ele começou a jorrar massa cefálica, sangue, aleluia, aquele homem, aleluia, continuou a disparar, ao qual foi nas minhas costas, na minha mão esquerda, aleluia, eu caí no chão, caí e ele pensou que eu estava morta, aleluia, virou as costas, e ali eu comecei a clamar o seu Espírito, e ali o Senhor teve misericórdia de mim, a qual Satanás já estava, aleluia, me preparando para descer a sepultura comigo e me levar para o inferno. Mas o Senhor, ele fez a minha sepultura, aleluia, me deu uma nova oportunidade. E hoje eu estou aqui clamando para você. Entra pelas portas estreitas, entra pelas portas, a qual o Senhor te convida, aleluia, nesse dia de hoje, para você entrar pelas portas, aleluia, e adorar o Senhor, proclamar o santo nome dEle, porque Ele vive e reina para todo sempre, irmão. Esse Deus existe. Uma mulher tribulada, uma mulher perturbada, uma mulher sem paz, a qual se drogava de noite, a qual roubava, aleluia, para sustentar o vício, a mulher que vivia na prostituição, e hoje o Senhor, aleluia, transformou a minha vida, assim como Ele transformou também a vida daquele coxo, a qual vivia na porta do templo, da porta formosa. Aleluia. Entra pelas essas portas, ouve a palavra do Senhor hoje, e entra pelas essas portas ao qual o Senhor te convida. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.